Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma boa tarde, boa quinta-feira. Estamos aqui hoje para mais uma tarde de live, de oração, de adoração a Deus, amém? A nossa Amém. palavra de hoje está lá em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 20. Vamos estudar lá do versículo 1, do versículo 1 até o 7. Amém? Amém. Então vamos cantar um louvor, vamos adorar a Deus, vamos nos alegrar na presença dEle, amém? Amém. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos, e Ele cuida de tudo. Ele está cuidando de tudo. Que nós possamos, então, nesta tarde, em gratidão, em amor, em fé, em agradecimento a esse Deus lindo, poderoso, que cuida de tudo, que sabe as nossas necessidades, os nossos desejos mais profundos do nosso coração. Amém? Amém. Então, nesta tarde, coloque o teu coração em Deus. Não se ligue em quem está pregando a palavra, em quem está trazendo a mensagem, mas sim no que Deus quer falar com você nesta tarde. Sim, aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, consagramos este momento a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu santo e poderoso nome. Ó Pai, fortalece os Teus filhos, os Teus servos, cada servo Teu, cada filho Teu que aqui está, Senhor. Que eles possam permanecer na Tua presença, Pai, quebrantados, tratados, limpos, purificados, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja a luz para a nossa vida, Deus. Que a Tua palavra venha nos edificar, nos ensinar, nos exortar. Que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. Que nós possamos estar sentindo a Ti, sentindo a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, gente, lá no livro de 2 Reis, 2 Reis, versículo, capítulo 20, vamos ler então. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito
o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então aqui nós temos a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. O profeta Isaías vai até o rei Ezequias e anuncia um decreto de Deus. E o rei Isaías declara, né? Assim te diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará, né? E ao declarar isso, o profeta sai da presença do rei Ezequias, e esse rei ele faz algo que todos nós, com toda certeza, depois de uma declaração, depois de uma mensagem dessa, e não é qualquer pessoa, é um profeta de Deus, um homem que ouvia a Deus. Então, uma mensagem certa, direcionada ao rei Ezequias, um decreto já lançado. E diante deste decreto, o rei Ezequias, a palavra de Deus no versículo 2 vai me dizer que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E esta oração vem carregada, né, de emoções, carregada de quebrantamento, porque ele declarou, lembra-te, Senhor. E ele começa pedindo a Deus que Deus lembre, trazendo a memória de Deus, né? Como ele tem te servido, como eu tenho te servido com fidelidade. Ele lembra da vida dele com Deus, de como ele serviu a Deus com fidelidade, né? Como ele serviu ao povo de Deus. E ele fala da devoção, ele fala de devoção sincera. Aquilo, né, que ele faz para Deus com sinceridade, de cuidar do povo de Deus, de orar por pessoas, de cuidar de pessoas, né? Porque o texto está falando de devoção sincera, né? Está falando de uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida consagrada ao serviço do Senhor, uma vida com fidelidade, né? Servido com fidelidade, servido com amor, servido com dedicação a Deus. Essa entrega, né? Ele teve e estava tendo uma vida de entrega. Embora a mensagem seja essa, arruma a tua casa, te ajusta, te alinha, né? Porque todos nós precisamos de uma mensagem assim, irmão. Às vezes nós precisamos nos ajustar ao centro da vontade de Deus, à vontade de Deus, né? Mas esse homem, ele muda, ele resolve mudar o destino, né? Deus muda completamente o cenário dele, a vida dele a partir desta oração. E ele diz, eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas, né? Então lembra, Senhor, lembra de mim, lembra do que o teu servo tem feito, lembra da minha adoração sincera, da minha devoção, lembra da minha consagração, lembra da minha intimidade, lembra que eu tenho te buscado, que eu tenho te servido, que eu tenho sido fiel. E o texto lá no versículo 4 vai dizer, antes de deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse, Deus disse ao profeta, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, eu o curarei.
Amém? Glória a Deus. Vejam bem, irmãos, essa oração quebrantada, esse choro amargo, essa amargura no choro, né? Um choro de tristeza, um choro que chegou ao coração de Deus, que chegou aos ouvidos, a oração, irmãos, que Deus ouve, a oração que Ezequias fez. Lembra-te, Senhor. Lembra do meu sacrifício, lembra do meu esforço, lembra da minha adoração, lembra da minha devoção sincera. Né? Ele nem, irmãos, chegou a pedir para ser curado. Eu, no lugar dele, talvez eu pediria, me cura, Deus, né? Mas ele não, ele faz trazer à memória de Deus tudo aquilo que ele fez, né? Por amor a Deus, por amor à obra de Deus, servindo a Deus. Então, Deus ouviu a oração dele, Deus mandou o profeta entregar, o profeta nem tinha saído ainda, né? Do pátio intermediário ali do lugar. E Deus disse, entrega para o meu servo, que eu ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Então as palavras dele foram sinceras, né? Que a nossa oração seja assim que nem a de Ezequias, uma oração sincera, uma oração quebrantada, um choro, né? Sincero diante de Deus. Nós possamos colocar todo o nosso sentimento, os nossos anseios, aquilo que nos aflige, aquilo que nós possamos lembrar a Deus daquilo que nós já fizemos. A oração dele quebrantou o coração de Deus. Deus sondou o mais profundo da alma, das palavras, do coração, as lágrimas deste homem de Deus. E Deus disse, eu o curarei. E Deus não só curou, irmãos, Deus fez muito mais na vida deste homem. Deus disse, daqui a 3 dias tu subirá ao meu templo, né? E eu acrescentarei 15 dias. E Deus ainda acrescentou 15 anos, não é 15 dias, desculpa. Deus acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias, né? E livrou ele. Livrou ele da morte, livrou ele da cova, livrou ele de ficar enfermo, né? E Deus fez muito mais aqui, ó, né? Curou. Através do empasto de fígado, Deus curou ele dessa doença mortal que atacou o corpo físico dele. Então, irmãos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, nada disso, né, diante de Deus é algo impossível para Deus. Deus, ele pode realizar muito mais do que nós pedimos, do que nós fazemos, né? Nós não podemos estar na presença de Deus frios, né? Frios na adoração, frios na oração, fazendo sempre aquelas mesmas orações repetidas, as orações que nós já sabemos o que vamos orar. Deus supre a minha necessidade, Deus cura o meu filho, Deus, né, vai lá, traz o irmão para a igreja. Tem orações às vezes que Deus até já está cansado de ouvir, mas Deus ouve as nossas orações. Mas essa oração que o rei Ezequias fez, ele colocou as emoções, ele colocou tudo diante de Deus. E ele amargamente, ele lembrou de tudo que ele havia feito, de tudo que Deus, né, tinha feito. Foi uma oração em que ele deixou de agradecer, ele apenas lembrou Deus, né? Como quem diz, Deus, lembra do que eu já fiz, eu posso estar errado agora, eu posso ter coisas para consertar, eu posso talvez não estar na tua direção, ter saído de alguma direção que Deus me deu, mas tem misericórdia. E foi isso que Deus teve dele. Deus derramou misericórdia sobre a vida dele, curou ele, acrescentou mais 15 anos à vida dele. Mas nós precisamos, irmãos, precisamos não estar frios diante de Deus. Precisamos fazer orações que chamem a atenção de Deus para a nossa história, para a nossa vida, para que Deus possa derramar misericórdia, para que Deus possa derramar a mudança, a transformação, aquilo que nós precisamos sobre as nossas vidas. Amém? Então, quando você for para a casa de Deus, adore a Deus de todo o seu coração, sirva a Deus, se consagre, busque um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, de buscar cada dia, todo dia a sua presença, de não estar fazendo simplesmente atos, né? Atos de adorar, atos de orar. Esteja quebrantado, esteja vivo, vivificado, buscando o Espírito Santo de Deus todos os dias, meus irmãos.
porque Deus é um Deus que ouve as nossas orações. As nossas orações podem sim mudar a nossa história. Ele podia ter pedido para Deus curar, mas ele não pediu para Deus curar. Ele simplesmente se quebrantou na presença de Deus, se entregou a Deus e diz: lembra do que eu tenho feito para ti, Senhor. Lembra que apesar das dificuldades, eu tenho andado em fidelidade. Lembra que apesar de todas as investidas, eu tenho servido ao teu povo. Eu tenho orado por essas pessoas. Eu tenho entregado no teu altar tudo que o Senhor me pede. Eu tenho andado em fidelidade. E às vezes nós precisamos nos entregar desta forma a Deus. Orarmos de forma que não venha ser só uma decoração, um decoro, que orar sempre da mesma forma, né? Que nós venhamos a buscar a presença de Deus, que nós venhamos deixar o choro fluir. Não que a gente tenha que estar toda hora chorando, não é isso. É que o choro é decorrente do sentir a presença de Deus, do reconhecer tudo que Deus faz por nós, reconhecermos a nossa dependência dEle, reconhecermos e sermos gratos a tudo que Ele faz pelas nossas vidas. E nós sabemos que no nosso Deus nada é impossível. Passamos por dificuldades, sim. Passamos por momentos difíceis, sim. Mas Deus, Ele nunca deixará um justo desamparado. Deus nunca vai deixar você desamparado. Mesmo que a enfermidade chegue, mesmo que a dificuldade chegue, mesmo que o desemprego chegue, Deus, Ele está pronto a ouvir as suas orações. Deus, Ele está pronto para atender os desejos de um coração que está quebrantado na presença dEle. Deus está pronto para consolar os que choram. Amém? Amém. Então, o que nós podemos aprender com o rei Ezequias é nos quebrantar na presença de Deus, é nos entregarmos ao serviço de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Nós precisamos confiar, nós precisamos nos relacionar com esse Deus que é maravilhoso, com esse Deus que responde, mesmo que as suas orações não tenham sido respondidas da maneira como você quer, mesmo que o profeta não venha até você, Deus vai dar um jeito de você receber a resposta da sua oração. Amém? Que nós possamos orar em todo o tempo, orar em espírito, porque a Bíblia diz que ore sem cessar. E para nós orarmos sem cessar, nós precisamos estar orando pelo Espírito. Precisamos estar quebrantados, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos deixar que Deus conduza as coisas da maneira dele. Não podemos ir na frente. Temos que deixar Deus agir através da nossa oração, através do nosso clamor, através do nosso quebrantamento. Amém? Amém. Então, o que eu queria deixar, a mensagem, é que nós possamos fazer orações que chamem a atenção de Deus. Que Deus possa mudar a nossa história através da nossa oração. Que Deus possa mudar o rumo de situações através da nossa oração. Amém? Amém. Que nós não venhamos só lembrar a Deus de que nós temos necessidades, de que nós precisamos ser curados, de que nós precisamos de emprego, de que nós precisamos. Porque Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe, irmãos. Que nós possamos, então, fazer orações diferentes, né? Nos quebrantarmos mais, nos entregarmos mais, sermos fiel a Ele, fiel à sua obra, nos consagrarmos, orarmos, jejuarmos, nos dedicarmos ao serviço de Deus, para que nós possamos estar sentindo a sua presença, né? Não estarmos meramente ritualistas, né? Mas que nós possamos estar na casa de Deus, na presença de Deus, sentindo a sua presença, se quebrantando na sua presença. Amém? Amém. Vamos então ler o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas.
nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa eu lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Vamos orar. Vamos consagrar este momento ao Senhor, declarar que nós o adoramos em verdade e em espírito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo, exaltando o teu nome. Ó Pai, abençoa os teus servos, os teus filhos, todos aqui estão, Pai. Nós queremos, Senhor, que a nossa oração chegue até os teus ouvidos, Pai. Que as nossas palavras condizem com aquilo que nós estamos orando, sentindo, chorando, nos derramando na tua presença, Senhor. Que as nossas orações não sejam orações vazias, Pai. Que a nossa oração seja a oração que muda o rumo da nossa história, que toca o teu coração, Deus. Que nós estejamos quebrantados, Senhor, na tua presença. Ajuda-nos, Pai, a depender de ti, a confiar em ti. Que a nossa pregação não seja também vazia, Senhor. Que a tua palavra venha nos limpar, nos edificar, também nos exortar. Que nós possamos nos alinhar à tua vontade, aos teus desejos, Pai. Que nós venhamos a te servir, Senhor, sem interesses, que nossa devoção, o nosso agir, o nosso servir seja de coração, seja totalmente entregue a ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, a partir dos nossos atos, a partir da nossa entrega, declarar, mostrar a nossa gratidão a ti, Deus. Porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que sabe dos nossos desejos, das nossas necessidades. Ó Pai, que nós possamos estar nos derramando na Tua presença, quebrantados, Senhor. Que o nosso choro não seja um choro fingido, Deus. Que as nossas orações venham a ser orações que mudem o rumo da nossa história. As nossas orações venham a ser orações quebrantadas, orações que nós podemos, Senhor, sabemos que podemos confiar e falar para o Senhor tudo aquilo que nos aflige, que nos incomoda, Deus. Oh Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Perdoa se às vezes nós vamos até Ti com interesse. Nós vamos até Ti, Senhor, pedindo coisas que muitas vezes não vão preencher o vazio da nossa alma, Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos, Pai, com aquilo que o Senhor já está trabalhando. Que nós possamos confiar no Teu mover, no Teu trabalhar, no Teu agir, Senhor. Na Tua igreja, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Oh Pai, entra, Senhor, entra com quebrantamento, entra com o poder do Teu Espírito Santo, Deus. Que nós possamos nos entregar mais à oração, à consagração, ao jejum, ao Teu serviço, Senhor. Que nós possamos nos dedicar ao nosso próximo com mais amor, Senhor. Mais amor à Tua obra, mais amor por tudo que é Teu, tudo aquilo que é para servir o Teu reino, servir as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que vem para nos tirar dos Teus caminhos, tudo aquilo que vem para afastar da Tua intimidade, da Tua presença, Senhor. Que as nossas orações possam ser orações quebrantadas, assim como a do rei Ezequias. Orações que mudam o rumo, o nosso rumo da nossa história e da história dos nossos irmãos, Pai. Que nós venhamos a Te adorar, Senhor, Te adorar sem interesse, Te adorar de coração puro, de coração limpo, de coração quebrantado, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pertencemos a Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, as nossas dificuldades, a entendermos a Tua palavra, entendermos aquilo que o Senhor fala conosco, Senhor, a obedecer a Tua voz, o Teu comando, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar presente, latente, vivificado,
Vivifica, Senhor, a tua igreja, traz um avivamento tremendo, que nós não estejamos frios na tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Que Deus possa estar vivificando tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que já morreu, os sonhos, as unções, aquilo que Deus capacita, as nossas capacidades, o nosso servir, o nosso adorar. Vivifica, Senhor, vivifica, Espírito Santo, que haja quebrantamento no meio do teu povo. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amo vocês em Cristo Jesus, gente. Um beijo, até a próxima.